Vamos comentar bastante rapidamente alguns pontos que creio ser necessário salientar, analisar aqui sobre o conflito israelense. Na minha análise, é uma análise que vai somar tantos os outros milhões que têm sido feitos por aí, mas são os pontos que eu destaquei como merecedores de registro e de esclarecimento. E quais são eles? Bom, primeiro ponto, a ideia de neocolonialismo. Primeira coisa que você faz quando você fala de alguma coisa que é encaixá-lo num determinado conceito é expressar o que é esse conceito. Né? O que é o conceito de colonialismo? É a apropriação das riquezas de uma nação por outra, e essa nação expropriada, essa nação que tem sua independência usurpada, ela passa a prover aquela, né, a metrópole, né, a prover aquela colonizadora com suas riquezas e deixa de trabalhar para o desenvolvimento pessoal. Isso é seu próprio desenvolvimento. Isso aí é a essência do colonialismo. Né? Então, quando nós olhamos para Israel, é uma coisa assim, muito interessante. Nós vemos agora qualquer idiota falando o que eu digo sempre que, na verdade, não é Israel que é neocolonialismo, e sim que a academia foi colonizada por idiotas. Né? Porque não dá para entender, realmente não dá para entender que raio de colonialismo é esse, onde o colonizado não tem riqueza nenhuma, é no deserto aquilo. O colonizador não é uma nação, mas são as Nações Unidas que, por um consenso, criaram aquele Estado e ainda utilizando para povoá-lo o próprio povo que estava ancestralmente ali e que, inclusive, gerou toda a tradição daquele povo que agora está. Né? Então, a religião abrâmica, né, nasce com o judaísmo, né? E as religiões abrâmicas são cristianismo, judaísmo e islamismo. E essas duas últimas vêm do judaísmo. E nós percebemos, e aí o que acontece? Muito bem. Aquilo era no deserto, aquilo não produzia riqueza nenhuma, mas algumas teses, que são teses assim, que eu diria, teses especulativas, não sei como dizer isso aí, uma espécie de colonialismo criado só para dizer que Israel é colonialista, é como se Israel fosse uma comissária do choque civilizacional. Ou seja, estaria ali para guarnecer o Ocidente para um futuro choque de civilizações, entre o choque entre o Oriente cristão e o Ocidente islamizado. Aliás, o contrário, o Ocidente cristão e o Oriente islamizado. Então, o que acontece? Também é outra especulação, né? Ou seja, claro, que Israel tendo um governo, com tripartição de poderes, pluralismo político, liberdade de imprensa, evidentemente, Israel, pese estar firmemente sedimentada na sua tradição, na sua teodiceia, ela tem também uma organização de um Estado laico. Mas ela não perde a identidade por isso, como um Estado feito para judeus, os judeus. E eles querem dizer que Israel teria essa função, como se fosse uma pré-meditação, quando as guerras de independência de Israel, no começo, Israel não era nenhuma potência bélica, nem foi armada por eles para isso. Ou seja, se esses países quisessem que fossem assim, eles teriam já dotado Israel de um exército poderoso. Israel estava em inferioridade bélica total. A guerra de independência foi ganhar muito custo, principalmente a guerra de 67, quando a Jordânia, a Síria e o Egito se unem na fronteira, estão perto a entrar em Israel. Os palestinos saem daí porque tem a promessa que vão jogar os judeus ao mar, né, para as frases do Nasser, do Egito. Né? Então, quando Israel está aí, nesse momento, ela dá um banho estratégico, ela bombardeia todas as posições, destrói a frota de aviões do Egito ainda em solo, e com isso ela espera que a Jordânia não vá dar o passo, mas a Jordânia dá o passo e no revide Israel toma Jerusalém, aí já fica muito difícil fazer retornar. Por quê? Porque o Estado de Israel teve o seguinte norte. Ser a terra para os judeus, que depois de 2000 anos, por causa do Holocausto, se tornou muito mais necessário a criação necessária a criação de um Estado, né, como organização política para a nação judaica que se manteve extraordinariamente
por 2.000 anos, como nenhuma outra diasporada, e volta à terra de sua identidade. Mas aí, qual é a questão que surge? Não é possível que fossem prever isso, e a própria União Soviética também votou a favor da criação de Israel para quebrantar um pouco o Império Britânico, né? Mas não é que fossem prever isso, falar, este povo aí vai ser o nosso posto de avançada. Como dizia o próprio Hertz, né? O primeiro teórico do sionismo, né? Um dos primeiros. Mas isso era um pensamento dele naquela época. Os sionistas eram em grande parte socialistas, né? Honra seja feita, assim, com exceção a Jabotinsky e tudo, mas eles criaram um país com um formato democrático de Estado laico, ao mesmo tempo com uma identidade religiosa das mais profundas. Então, a gente pensa nesse caso, a gente tem que ver que não cabe em nenhum dos modelos de colonialismo, isso é uma grande besteira, né? Breno Altman, um desses aí que fica falando, porque era uma etnia Ashkenazi, sefaradita, não uma nação. Claro que era uma nação. O centro de uma nação está no fator identitário. E essa identidade ela é dada pelo conjunto de crenças que lastreiam aquele povo. E não há nada mais tradicional, talvez, no mundo, salvo o hinduísmo também, mas do que a identidade judaica, né, dos 5.000 anos. Né? A aventura do povo judeu acompliciada da aventura divina, ou seja, alcançar Israel, alcançar a Terra Prometida, era ao mesmo tempo uma coisa física, mas era alcançar um estado de consciência e onde, após passarem 40 anos no deserto, significando a liberação do cativeiro da matéria, não é só o cativeiro físico, mas o cativeiro da matéria, ou seja, no deserto não há nada, o vazio, então há a profunda comunhão com Deus. Esse é o sentido do deserto. Então, Israel é a terra justa, o homem livrado ao cosmo, o homem libertado do cativeiro da matéria. E então encontrando a terra dos justos, a terra de uma consciência santa. Então, toda religião tem esses vários aspectos, né? O aspecto literal, o aspecto psicológico, o aspecto hierático. E Israel tem uma profunda metafísica, profundo significado metafísico, imanente e transcendente ao mesmo tempo. E essa tradição, ela irriga o mundo, ela conforma o Ocidente, pelo que se fala muito bem e muito apropriadamente de mundo judaico-cristão. Pode dizer o que for o cristianismo, que não existe. Há uma tentativa de desqualificar isso, que vem justamente do mundo islâmico, porque sabem que o critério mais apropriado de justificar Israel é a necessidade de uma terra para esse povo, que tanto significou para o Ocidente, e a preservação de sua tradição. Esse, para mim, é o critério, e não o critério da antecedência. Porque se nós pensarmos em antecedência, nós temos uma sucessão infinita, que remontaria à época imediatamente pós-diluviana. Né? Teve o dilúvio, começa tudo de novo, e se estabelece as propriedades. Ou então a época adâmica, não é? Mas nós nunca saberemos se Adão tinha essa relação de propriedade com o paraíso. Não, olha, eu sou o primeiro aqui, o paraíso é meu. Então tudo isso é tão discutível que esses critérios, para mim, eles são apenas recortes históricos interessados. Dizer a academia, olha, o pensamento da academia ele só vale quando ele tem uma conclusão necessária, não quando ele toma algo por norma. Ou seja, se eu tomo por norma que aquele povo que merecia ter a terra é o que estava ali no momento em que chega o suposto colonizador, então pode ser que um mês antes dessa terra tenha sido conquistada por esse povo, ele já vai ter direito eterno a partir dali. Né? É apenas uma hipótese absurda que eu estou formulando, mas é que não há nenhuma necessária relação. A relação do povo com a terra, no caso dos palestinos, que nem palestinos eram, isso é um nome criado pelo imperador Adriano, né? Eles eram apenas um povo árabe que estava ali e durante muito tempo não foram a maioria. E não há uma relação específica que centralize a identidade islâmica com Israel, como há para os judeus. Então, esse é um ponto muito importante. Então, eu penso que se é para estabelecer um critério, ainda que esse critério também não seja o critério necessário, seria o da ancestralidade combinada com a
centralidade para o mundo inteiro daquela tradição, aquilo que significou. E a necessidade de preservar aquele povo, aquela tradição, após o Holocausto. Então, esse seria um ponto, ou seja, que já terminou essa história do colonialismo, que é uma grande besteira, é uma coisa cunhada em universidades dominadas pela esquerda, que fazem novamente do judeu um povo classe, e é um povo classe entre as nações, onde ocupa o papel do agente do imperialismo. Uma besteirada, uma coisa patética, que nos lembra comunismo de Grêmio Estudantil, né? Essa construção. Uma bobagem. Então, isso aí não procede. Agora, um outro ponto que eu queria salientar aqui é o conceito de Guerra Santa. Por quê? Nós já tivemos um tempo em que nós estávamos neste mesmo estado que o Islã se encontra agora. O Eduardo de Bon conta como nas disputas cristológicas no início do cristianismo, por exemplo, onde se avaliava, analisava a natureza de Cristo, né? Se Cristo havia adquirido aquela condição de Cristo, ou se ele já vinha com aquela condição. Então tem os sabelianos, esqueci as diversas correntes, que eram todas geniais, por sinal, né? Os arianos, os adopcionistas, e, enfim, havia muitas disputas e o Gibbon conta como uma determinada ordem religiosa acabou invadindo o mosteiro da outra e saiu com os monges na ponta da lança, a cabeça deles pendurada na ponta da lança. Então esse estado de barbárie já passamos por ele. Já estivemos também dentro de uma conformação escatológica, né? Onde sempre que havia uma guerra entre duas nações, o rei, o líder de uma nação, ele se considerava lutando contra o diabo na pessoa do outro. Era sempre uma luta divina. Então nós também já vimos isso. Agora, o que eu quero salientar desse ponto? O que eu quero salientar é o seguinte, que o aspecto metafísico, o aspecto esotérico, ele se diferencia do aspecto exotérico, com X, que é a externalidade, que é a sacramentação da vida por um mandamento moral e a criação de uma deontologia, ou seja, um código de obrigações, né? E a religião também pode sacralizar a vida inteira de uma sociedade. Mas quando ela tem somente esse aspecto externo, esse gatilho, né, da externalidade, ou seja, eu faço uma atitude dentro do sistema de crenças, né, eu cumpro com uma obrigação, se ele não está dotado de uma capacidade de transcendência desse estado ordinário de percepção, ele vai ser só uma ação externa. Mas surge a crença, e principalmente o gatilho da emoção, o gatilho dos instintos, para achar que, ao realizar uma guerra santa, eu estou produzindo com isso aí um efeito sobre este plano espiritual também. Isso é uma ilusão, uma grande besteira. Porque mais uma besteira que atravessou séculos e séculos de jorro de sangue, né? De derramamento ensino de sangue. Né? Sempre o homem ordinário. Temos que lembrar aqui de Dostoiévski, né? Quando naquele conto dos irmãos Karamazov, do Grande Inquisidor, que está dentro dos irmãos Karamazov, é o drama da impotência do ser humano perante a metafísica. Né? Ou seja, ele fala, o Inquisidor, o Cristo chega em Sevilha na época da Inquisição, e o Inquisidor fala para ele, olha, você ensinou o homem a querer mais do que o pão quando ele só tem capacidade para o pão. Então, este tipo de homem ordinário, impotente, para ter uma realização ontológica, metafísica, transcendental, ele encontra no ato externo uma ilusão de que ele está produzindo espírito, vamos colocar assim. A gente encontra isso muito na obra do Julius Evola, que foi um dos inspiradores, que foi um dos grandes defensores do fascismo, né? Ele falava da civilização solar, ou seja, essa solaridade, essa espiritualidade solar seria aquela espiritualidade ativa. Ele quer ter a ilusão de que esse ativismo, em vez de ser a mística contemplativa, daquele que recebe os dotes da iluminação, ele é aquele que, em vez de receber, ele é aquele que vem a penetrar, a conquistar isso aí, os céus. Ele faz essa mística toda, mas é uma grande besteira. Isso serve só de pretexto para politizar o espírito. Então, isso é como eu vejo essas guerras santas travadas em nome do Islã. O Islã tem também sua metafísica profunda, no sufismo, mas a grande massa ela se
se convoca por isso, né? Se anima com essa perspectiva, e ela tem essa ilusão de estar empenhando algo espiritual, algo que vai ter um reflexo espiritual. E é apenas uma maneira dela dar vazão a essa energia que ela tem e conduzir, canalizar os espíritos para isso. E não significa realmente nada se não tem esse aspecto externo, interno, que é muito mais profundo. Então a grande jihad seria a luta do homem contra a sua condição inferior. Mas eles não tomam com isso. Então você vê homens assim completamente despidos de qualquer capacidade transcendental, agindo pavlovianamente, ou seja, por reflexo, por imagens. Eles logo gritam guerra santa, que eles logo gritam que é o infiel. Eles acham que com isso eles estão tendo parte com o espírito. Não estão. Agora, curiosamente, nós encontramos a esquerda, como seria antítese, né? O Marx seria uma espécie de racionalismo do ateísmo. Só que quando o sujeito se forma nas diversas universidades, vai tendo aulas, vai tendo aquele bombardeio de doutrinação, daqui a pouco ele não pensa mais também. Ele também reage, falando que tudo é fascismo, é discurso do ódio. Não se permite nas universidades alteridade, mas acabou. É a dinâmica do pensamento único. Então, esse sujeito ele cresce. A grande maioria começa a ter razão, dar razão ao Olavo de Carvalho, que era uma grande maioria de analfabetos funcionais. Leem e não entendem, então não conseguem sequer ler, né? Não há um debate. E a qualquer coisa que você fala da direita, você é fascista, você é misógino, você é todo esse tipo de coisa que faz parte assim da sombra, né? Do mundo, do lado escuro da lua, do politicamente correto. E já não se pode falar mais nada disso, que essa pessoa é incapaz de pensar, essa pessoa é incapaz de ver o caudal de mortes, de genocídio, assassinatos que a esquerda traz, as distopias. Nada disso, não tem mais pensamento. E o que mais desconcerta é a nossa Suprema Corte, que devia ser composta de homens capazes de tutelar a axiologia profunda do Ocidente, que criou essa Constituição. Essa Suprema Corte, ao contrário, ela começa a se valer disso também, desse reflexo pavloniano, falando de discurso de ódio para ali, discurso de ódio para aqui. E você vê homens que não estão à altura de estar nessa corte, capitaneando um processo no qual eles mesmos estão completamente absorvidos e que um ministro do STF deveria ter uma capacidade muito maior de aquilatar esse estado de coisa para não ser preso disso. Enfim, esses são pontos assim que eu queria deixar patentes aqui para que eles instruam a reflexão correta sobre o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a vulgaridade animal pavloviana do reflexo condicionado das ideias do ódio do bem e do ódio também religioso. É a perspectiva da barbárie religiosa unida com a perspectiva do ódio do bem já transformado numa reação pavloviana, um reflexo condicionado nada mais de seres impensantes. Muito obrigado.